Comunicação assertiva. Se você é business partner ou quer se tornar um BP de RH de sucesso, estratégico e inesquecível por onde passar, fica comigo até o final desse vídeo, já deixa o seu like e se inscreva no canal, porque hoje a gente vai falar bastante sobre comunicação assertiva e vamos fazer uma análise de case em específico para que você entenda como que você pode se sair dentro de um contexto onde existe pressão, às vezes até exposição da sua figura como um profissional de RH. Fechou? Vamos lá! Por que é tão importante falar sobre comunicação assertiva para um BP de RH? Um BP de RH, ele é uma figura muito importante que precisa influenciar para justificar o papel dele dentro de uma organização. Eu sei, é bem forte o que eu acabei de falar, mas um BP de RH, ele é útil quando ele é influente, quando ele consegue realmente trazer os pontos para a alta liderança de uma organização, dentro de uma empresa, tá bem? E muitas vezes, dependendo do contexto, se a empresa ele é um pouco mais disfuncional, com uma cultura um pouco mais tóxica, disfuncional, é difícil você ter uma comunicação assertiva, mas é possível, tá bem? E o que eu falo muito para as minhas mentoradas, os meus mentorados? É muito fácil ter uma comunicação assertiva quando a cultura é bacana, quando a cultura oferece esse tipo de respaldo, onde o ambiente de trabalho é saudável. Agora, é difícil você ter comunicação assertiva dentro de um contexto onde existem pessoas disfuncionais, onde existe uma cultura disfuncional, uma cultura tóxica dentro de uma empresa. E é disso que eu quero falar, como que a gente pode ter uma comunicação assertiva mesmo estando dentro de uma empresa disfuncional, tá bem? Vou trazer aqui um case para vocês, vou pedir aqui para depois a editora colocar para vocês e darem um tempinho para que vocês possam ler. Se vocês não conseguirem ler, tá tudo bem, só dá um pause aí no vídeo e já leia aí o case. Eu vou trazer aqui mais ou menos de uma forma geral qual que é o case. Basicamente é uma Joana, tudo nome fictício, tá, gente? Mas são casos reais que as pessoas me trazem. A Joana trabalha como BP de RH dentro de uma empresa e ela acabou de chegar nessa empresa. O que ela observou? Ela observou que já existe um chefe de um departamento lá que ele costuma humilhar as pessoas. Ele costuma humilhar as pessoas na frente dos outros, principalmente se aquele funcionário, comete algum erro, comete algum deslize ou até às vezes esquece alguma coisa. Então, é um chefe que atua de uma forma coercitiva, é uma pessoa agressiva, é uma pessoa que expõe as outras pessoas, tá bem? Então, essa BP, a Joana, ela já entra dentro de um contexto onde existe uma figura que tem esse tipo de atuação, esse tipo de posicionamento ali no dia a dia. E ela já sabe, de antemão, que aquilo vai acontecer com ela cedo ou tarde, porque é uma pessoa que atua assim com qualquer outras pessoas, tá? E em uma situação específica, a Joana acaba esquecendo de encaminhar o relatório com os dados corretos ou com as informações que precisavam ser passadas. Então ela já sabe que o chumbo vai ser grosso pro lado dela, porque aí sim ela já vê o gestor, esse chefe chegando e ele começa a pressioná-la do tipo: Joana, você não sabe fazer seu trabalho não? Joana, você esqueceu, por acaso você não tem medo de ser demitida? Ou começa a fazer ameaças veladas do tipo, tá na hora de atualizar o seu LinkedIn, entende? Então, isso são situações muito comuns que as pessoas me relatam. Nessa situação, o que você faria? Esse é um case. E é um case importante que você entenda que são coisas que eu e você não estamos imunes. Quando a gente trabalha no mercado de trabalho, acontece, infelizmente, esse tipo de coisa, mas que a gente não pode ficar sem ferramentas, sem recursos diante disso. Uma vez que é comum, a gente não pode normalizar, não é mesmo? E uma vez que a gente não normaliza, a gente cria ferramentas, e é essa ferramenta que eu quero trazer aqui para você. No final, a ferramenta é mais bizarra ainda, tá? A ferramenta, lembre-se da palavra dente, que eu já vou te contar uma ferramenta final, assim como um recurso final de emergência,
que eu espero que você não utilize, tá? Mas depois eu trago aqui um macete. Lembre-se da palavra dente até o final. Muito bem. O que você pode fazer dentro de um contexto como esse, onde existe muito conflito? Basicamente, você vai parar e vai falar o seguinte, quando a pessoa começar a gritar. Então, no caso da Joana, eu falaria assim: Joana, quando esse chefe voltar a gritar com você, você vai falar o seguinte: entendo que você esteja frustrado. Me parece ser muito importante essa informação. Sim, houve um equívoco. Podemos discutir, sim, formas de não acontecer mais esse equívoco, mas num tom respeitoso a gente pode seguir falando dos próximos passos, de como melhorar o processo. Mas da forma como você está falando, eu não sigo a conversa. Eu estou me sentindo desrespeitada. Então, quando você traz esse tipo de limite, e sempre como disco quebrado, tá? Porque a pessoa vai ficar nervosa com você e vai testar o teu limite. E ela vai falar: como assim? Você tá tentando aqui fugir. E você fala: não, não estou tentando fugir. Eu estou tentando manter o tom de respeito. A gente pode sim falar sobre os erros, equívocos e como melhorar num próximo momento, mas nesse tom eu não sigo. Eu vou voltar a falar com você assim que melhorar o tom. Acabou. E continua o disco quebrado. Até que a própria pessoa percebe que com você não existe como seguir, tá? Claro, esse tipo de técnica tem que ser usada principalmente você já sabendo que você precisa se posicionar e que você já tem que começar a olhar os outros lugares para procurar para trabalhar, né? As pessoas podem decidir de te demitir. Então, é um posicionamento difícil. Com certeza, é um posicionamento difícil. Mas o que não pode acontecer é de você aceitar, engolir esse tipo de tratamento e seguir trabalhando num ambiente como esse. Porque eu sempre digo para os meus mentorados e mentoradas: um ambiente tóxico, disfuncional, ou uma pessoa tóxica ou disfuncional, só existem dois caminhos. Ou você transforma esse ambiente, ou seja, você é o agente transformador, você é o agente transformador daquela pessoa, daquele comportamento, ou aquele ambiente vai te transformar. Não existe meio termo. Então, a partir do momento que você não se torna mais agente transformador, você não tem mais essa força, pode ter certeza que aquele ambiente já está te transformando, já está te transfigurando em uma outra profissional que você não deseja ver nos próximos anos, tá bem? Então é importante, eu sei que é tudo muito duro que eu tô falando, é tudo muito, parece poliana, mas o que eu tô te dando aqui, recursos, ferramentas para posicionar-se e conquistar, realmente se posicionar no lugar de respeito, tá bem? É isso que eu quero trazer aqui para você. Agora, se você ficou até o final do vídeo, quero contar para você um recurso que eu só falo para os meus mentorados, mas não é para viralizar, gente. Toma muito cuidado, porque senão as pessoas vão começar a desconfiar que veio daqui, tá? Mas basicamente, se você sentir que alguém tá te pressionando de uma forma constante e você não consegue sair, é importante que vocês podem apertar um botão de emergência. Qual que é o botão de emergência, tá? Qual que é o recurso que você pode usar? Além desse que eu falei de pedir para parar, né? Que o tom de respeito primeiro para depois continuar a conversa. Além disso, tá? O segundo recurso que eu trago aqui com você como último recurso é você falar assim para a pessoa que tá te agredindo ali de uma forma, né? Falando de uma forma mais agressiva ou até mais violenta. Você fala assim: o seu dente tá sujo. A pessoa fica totalmente desconcertada. Ela fica meio sem graça e ela fala: ai, só um minuto, vai pro banheiro, ou fica tentando limpar os dentes ali, sabe? Mas pelo menos você quebra aquele ritmo da qual a pessoa está esbravejando em cima de você, tá? Eu sei que é besta, mas para mim funcionou muito como uma forma de quebrar e dar tempo para você respirar e diminuir os ânimos. Faz com que a pessoa até fique meio sem graça, principalmente os gestores ou chefes que são mais vaidosos, são aquelas pessoas que gostam de mostrar poder. Se você fala que o dente dela está sujo, ela vai ficar um pouco desconcertada, que ela pagou um mico ali. Por mais que seja mentira, tá? E aí depois se ela voltar do banheiro e falar: ai, não tinha nada, você fala: ah, vai ver que saiu, né? Não sei. Mas pelo menos você quebra aquele ritmo, tá bem? Então, esse é o vídeo de hoje. Eu sei que é meio tosco, mas me ajudou muito, tá, gente? É uma forma, é um mecanismo que faz com que a pessoa saia daquele contexto, daquela coisa de querer
te acertar o tempo inteiro, sabe? Aquela violência, aquela agressividade. Vai te ajudar muito. E para você que quer se tornar BP de RH, um BP de RH que é forte, que consegue transformar o ambiente, transformar ao redor, é importante ter esses recursos, tá bem? Então é isso aí. Curta, se inscreva no canal e me siga para mais vídeos como esse. Fui!